Se você passou no shopping essa semana, a fila do caixa tá impossível. Eu fiz isso ontem, não sei porquê. Mas é o momento de todo mundo garantir o seu presente. E aqui eu tenho um presente. Quando eu era criança, tinha um programa na televisão que você tinha que ligar. Isso aí você tinha que falar, como vai Galisteu? Aí se você já falasse como vai Galisteu, você ganhava R$50. E se você acertasse o que estava dentro da caixa, você ganhava mais dinheiro. E quantas vezes eu devo ter tentado ligar para falar como vai Galisteu, mas ninguém acertava o que tinha dentro do presente. E hoje a gente tem aqui um presente muito especial. E alguém quer dar um palpite? O que será? Qual será que pode ser um presente muito especial para a gente dar para alguém? Porque nessa época também, a gente vive muito no amigo secreto. Então, toda hora tem amigo secreto, e tem uns amigos secretos que é mais fácil, uns que é mais difícil, uns que você percebe que a pessoa acertou, caprichou, outros que é meio nada a ver o presente. Mas hoje a gente vai conversar do maior presente que você, a gente pode dar para alguém, e eu acho que esse presente não tem erro. E aí, acho que a gente costuma se inspirar nas pessoas que dão presentes. Você vê uma pessoa chique dando um presente, você fala, que boa ideia, acho que eu vou imitar essa pessoa e dar esse presente também. Então agora nós vamos olhar para a pessoa mais chique, para a pessoa mais importante de todas, e ver um presente que ela deu um dia. Está lá em Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Se você olhar os títulos, você vai ver que está falando da ceia do Senhor. Então, é como se a gente estivesse nos últimos momentos de Jesus aqui na Terra. E vamos lá ler Lucas 22, versículo 31. Lucas 22, versículo 31. Os discípulos estão na mesa, naquele momento de ceia, e aí Jesus fala o seguinte para Pedro. Ele fala assim, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Um versículo forte, e a gente vai cortar esse versículo em alguns pedaços para analisar ele. Estamos num momento tenso, que Jesus estava quase para ser preso, e aí Jesus fala para Pedro. Pedro tinha vivido tantas experiências com Jesus. Jesus tinha tocado quando a sogra dele estava doente, tinham ido na pescaria, tinha subido no Monte da Transfiguração, tantos momentos próximos. Tinha uma relação muito próxima lá, Jesus com Pedro. E Jesus, bem sincero, lógico, ele vai ser o mais sincero de todos, chega para Pedro e fala, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Então, ele ia passar por uma peneira. Geralmente peneira é do futebol, que tem a peneira para ver quem que, dos jogadores, das crianças, qual delas tem condição de subir para um clube. Só que aqui era uma peneira muito delicada, muito tensa. Uma luta, uma prova. E aí, o que Jesus faz? Pedro, você vai passar por essa peneira, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus deu o maior presente para Pedro, que foi orar por ele. Imagina, Jesus chegar para você e falar, Leandro, eu orei por você, por isso que você vai passar agora. Eu estou orando por você. E eu acho que a gente pode olhar o que Pedro passou como uma receita que Jesus ensinou para a gente. Pedro, eu orei por você. Será que essa oração de Jesus por Pedro deu certo? Deu muito certo. Mas claro,
Não adianta só a oração. A pessoa que é o objeto da oração, a pessoa por quem está sendo orada, ela tem que estar disposta, ela tem que estar aberta. Você vê, Pedro caiu, feio, mas ele se arrependeu, ele mudou, ele quis dar esse passo da mudança. Então, a oração de Jesus tem todo o efeito, mas a pessoa precisa querer. Você vê Judas talvez podia ter se arrependido, podia ter repensado, mas é as decisões de cada um. Ele foi para o lugar errado e ele foi dar o destino para a vida dele. Ele não se arrependeu, mas Pedro se arrependeu. E Jesus deu um presente para ele, que foi: eu estou orando por você. É tão lindo que quando você vai em Atos, capítulo 2, 3, 4, não precisa abrir, eu vou comentar aqui por cima para vocês verem. Vocês vão ver o resultado dessa oração. Atos 2, o dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu, encheu todos os discípulos, todos. E eles começaram a pregar, a falar nos idiomas, porque era tipo uma Copa do Mundo, estava gente lá de todos os idiomas. E Pedro falando, e ele falou para as pessoas: se arrependam, se arrependam. E a pregação foi tão impactante que 3.000 pessoas aceitaram. Isso é lindo. Então, a oração de Jesus para ele não desfalecer deu esse fruto depois, porque ele pregou e 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Então teve um dia que ele pregou para 3.000, teve outro dia que ele passou assim na porta do templo, estava um mendigo que não andava, e ele estava lá, e cheio do Espírito Santo, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Levanta. Então, esse Pedro, cheião do Espírito Santo, foi lá e falou: eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus, anda. E o cara saiu pulando, dançando, de tanta alegria de ter sido curado. Olha o Pedro, ele usou bem o presente, Jesus ia ficar contente. É igual a gente quando dá um presente para alguém, fica feliz que a pessoa usa. Porque você deu uma camisa, por exemplo, aí você vê a pessoa já na semana seguinte usando, dá uma alegria, né? Você fala: poxa, acertei, a pessoa gostou, é gratificante. Triste é quando você dá um presente e você não sabe se a pessoa gostou ou não, se ficou lá guardado em algum canto do armário, mas Pedro usou. E ainda vai, depois no outro dia ele prega no templo, ele fala: arrependam-se, voltem para Deus para virem tempos de descanso. E mais pessoas são tocadas. Que lindo! E esse presente que Jesus deu para Pedro, a gente pode aplicar para a nossa vida hoje, em 2023. Então, se você lembrar da frase de Jesus, que estava lá em Lucas 22, que nós estávamos lendo, vamos pegar esses 3 pedaços dela. Jesus virou para Pedro e falou: Simão, eu orei por você. Aí eu queria que a gente pensasse 2 coisas. Se alguém chega para você e fala: Leandro, eu estou orando por você. Isso a gente tem que encarar como o maior presente de todos. E não assim: Leandro, eu estou orando por você. Não, vamos fazer assim: mas eu lá pedi oração? O que você está achando? Você está achando que eu não estou firme? Querendo pagar como se fosse uma pessoa que não precisa de oração. Porque eu pedi oração para você? Mas você está orando? Não. A oração é: pelo amor de Deus, ora por mim. Quanto mais oração você fizer por mim, melhor. O quanto a gente precisa de oração. O quanto receber oração de alguém é um combustível. Então, nunca encare como uma ofensa. Nunca encare como uma ofensa também pedir oração para alguém, porque o quanto a gente precisa. Ora por mim, por favor. Então, já faço meu pedido aqui para todo mundo, meu pedido de Natal. Orem por mim. Orem por mim. E eu vou estar orando por você. Jesus, quando os discípulos queriam aprender a orar, Jesus ensinou também a receita do bolo, que a oração era: Pai nosso
que estás nos céus, venha a nós o vosso reino. Né? Tudo no plural. Pai nosso, venha a nós o seu reino. Tudo para nós, não para mim. Jesus não ensinou a oração assim, Pai meu que está no céu, venha a mim o seu reino. Foi tudo no coletivo. Uma vez eu li um livro, não sei se era do John Stott, ele falou, para quando a gente estiver orando e falar o Pai Nosso, é como se lá de joelho no nosso quarto, a gente estivesse levando a igreja inteira com a gente. Será que às vezes no meu momento de oração eu estou orando só por mim? Pela minha vida, pelos meus problemas, e está certo, você tem que orar. Mas não esquece que o Pai é nosso. Você pode dedicar a sua oração por outras pessoas. Ora pelo seu problema, mas pensa naquela pessoa aqui da igreja, naquela pessoa que convive com você, que ainda não conhece Jesus de verdade. Ora por pessoas mais velhas, por pessoas mais novas, por pessoas mais crentes que você, por pessoas menos crentes que você. Ora, como se você estivesse dizendo para alguém, eu orei por você. Ora, leva as pessoas na sua oração. Começa. Se você precisar de um caderno, põe lá no caderno, ou põe nas suas notas no celular. Eu tenho uma checklist lá no celular, às vezes eu escrevo lá, oportunidades. Aí eu começo a orar, coloco o nome de umas pessoas que eu posso lembrar de falar de vez em quando, que eu posso lembrar de orar. Faz esse exercício. Se você já faz, eu te encorajo a fazer ainda mais. Vai se disciplinando para orar por outras pessoas. Todos nós precisamos. E quando você encontrar essa pessoa, dá esse presente para ela. Você encontrou ela no domingo, você fala, oi Leandro, orei por você essa semana, você está sempre nas minhas orações. Que presente de Natal que você vai dar? Todos os dias, todas as semanas, para alguém falando que está orando por ela. Eu nunca, acho que vou cansar de falar isso, quando a gente estava no hospital com a Gil, passando por momentos de muita luta, era difícil parar para orar. Não tinha concentração, foco ou força. Mas como era bom eu escutar alguém vir e falar, estou orando por vocês. Parece que é alguém que está me segurando naquele momento que eu não conseguia. Então, faça isso. Faça isso. E aí, em segundo lugar, ele fala, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Como a nossa fé é testada 24 horas para desfalecer. Vocês pegam aqui, Lucas 22. Depois que Jesus falou para Pedro, eu orei por você, Pedro falou assim, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Que corajoso que eu sou. Aí, você só vai mais uns versículos para frente, porque esse era o 33, você vai para o 57. Mas ele negou, mulher, não conheço. O mesmo Pedro que falou para Jesus, eu estou pronto para ir para a morte com você, 20 versículos depois falou, não te conheço. Igual a gente acorda, põe lá um diante do trono, no último volume para cantar e orar, quero subir ao monte de Sião, estamos lá, aí já começa a luta, no trabalho, a pressão, aí no fim do dia você já está o pó da rabiola. Igual Pedro, que começou tão ativo e foi enfraquecendo. A nossa fé é testada a desfalecer. Por isso a gente precisa da oração das pessoas. Por isso que é tão essencial. Pensa, a Ana, da Bíblia, tantos dias vinha a Penina provocar ela, que ela tinha filhos e a Ana não tinha. O Daniel, que estava quietinho no canto dele, bonzinho, cara que faz tudo certo, vem a pressão e fala, você não pode orar. Começa a vir proibição. Para de adorar esse seu Deus, vamos fazer até uma lei para você não poder orar. José está quieto no canto dele, já não está em casa, fazendo o trabalho dele honesto. Aí vem a mulher do Potifar. Oi, José. Ai, meu Deus, essa mulher de novo. Oi, José. Todo dia. Cada um de nós passa por uma luta dessa. Ou é uma penina na nossa vida, ou é os chatos que rondavam Daniel, que queriam abafar ele, ou é a mulher do Potifar nos tentando. Ou é a Jezabel do Elias também,
quanta gente para nos desanimar. A luta é grande para todo mundo. Por isso, a gente precisa orar. Pensa num jovem que está na faculdade hoje. Ele entra na faculdade para estudar, que ele lutou tanto. Aí ele vê tentação, propostas, uma chuva de pensamento para desafiar ele a não ter fé, a achar que crer em Deus é coisa do passado. Pensa num jovem passando por tudo isso em um dia que ele está querendo ir estudar. Quanto a gente precisa orar. E por fim, Jesus falou: Pedro, eu orei por você, para sua fé não desfalecer, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Quando você acordar, quando você sentir, fortalece os seus irmãos. Não fica parado, faz a obra. Não fica no ministério do canto. O ministério do canto não é o do coral, é o do canto da igreja, quando a gente fala assim, agora eu não vou fazer mais nada também, cansei. E aí vem essa pressão do desânimo. Se Pedro, depois que ele negou Jesus, ele pensou isso, ele falou, agora eu vou ficar no ministério do canto, eu não tenho mais vida com Jesus, já era. Jesus foi atrás dele, fala, Pedro, eu quero você. Ele foi, ele lutou, ele fez a diferença. Pensa, se você ora por esse jovem que eu te falei agora, que está lá na faculdade, passando por todas essas pressões, e ele acorda para Jesus, ele volta o coração dele para Deus, e ele começa, assim como Pedro, a fazer a diferença na volta dele, e cumprir a missão dele. Pedro pregou, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Imagina que o cara que você orar essa noite, vai acordar, vai falar, eu vou fazer minha missão. Aí ele vai pregar, por exemplo, para drogados. Ele vira um professor de escola dominical. Ele acorda e vem fazer o trabalho dele na igreja, ele se voluntaria, ele vem e faz alguma coisa. E tudo foi por causa do presente que você deu, de orar por alguém. Que pode ser um jovem, que pode ser uma criança, que pode ser uma pessoa mais velha. Porque enquanto a gente está respirando, a nossa missão não acabou. Então, nesse dia, de tantos amigos secretos, você no seu secreto pode orar por alguém, essa noite, lembrando que o maior de todos, que dormiu lá numa manjedoura, sabe o que é dormir no chão, sabe o que não é ter um travesseiro para ele reclinar a cabeça, ele falou, orei por você. Porque se você vai lá em João, está escrito, Jesus orou por todos os crentes. Ele orou pelo Leandro, que ia estar lá em 2023, pela Márcia, pelo Júnior. Ele orou por nós, para você orar por outras pessoas. Você aceita dar esse presente para alguém? A gente vai ter o nosso momento de oração agora, mas eu queria que a gente fizesse um exercício individual primeiro. Feche os seus olhos. Feche, vamos ter um momento de oração, eu vou falar algumas palavras. Sabe, comigo, eu tive o privilégio de acontecer umas vezes, de eu estar assim, acordando, ou estar num momento, aí Deus começa a pôr uma pessoa no meu coração. Isso aconteceu algumas poucas vezes. Aí Deus me lembrou daquela pessoa. Aí eu mandei uma mensagem para ela, e a pessoa falou, nossa, veio de Deus, eu estava precisando. Então, nessa hora, será que Deus está colocando alguém no seu coração? Pode ser uma criancinha, pode ser um jovem, pode ser um adulto ou pode ser um idoso. Quem Deus colocar no seu coração, ora por ela. Principalmente por duas coisas, a receita de Jesus. Para a fé dessa pessoa não desfalecer e para ela cumprir a missão dela. Igual Jesus falou para Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Ora para essa pessoa cumprir o chamado dela, para ela não desanimar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor começou essa roda. E o Senhor começou orando por Pedro, para Pedro orar por outras pessoas, para chegar até a gente. Nessa hora, Pai, cada um aqui está colocando uma pessoa.
E nós sabemos que o Senhor está recebendo esses pedidos e enviando força em cada casa, em cada lugar. Que a gente não desanime de orar e que a gente não desanime de orar pelos outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas foram impactadas nessa noite, além de nós que estamos aqui, porque você orou. Amém? Isso aí. Viramos 16. Éramos 8 e a sua oração chegou para mais 8. Valeu.